Fala, meus amigos! Uma excelente tarde aí para você que está aí conectado. A gente, nessa quarta live, a gente vai fazer o encerramento desse conteúdo da ótica e na próxima live a gente vai começar com outro assunto que eu te confesso que eu nem sei qual é. Mas na live a gente vai desvendar aí tudo que tiver. Com certeza vai ser mais um assunto importante aí pro Enem, tá? Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre lentes e instrumentos ópticos. Quero saber. Show de bola! Rosinalda, Natalia. Legal. Boa tarde, Juliana também. Gosto de falar e interagir com esse povo. Como é que vocês estão aí nesse assunto? Esse assunto das lentes esféricas e instrumentos ópticos. Né? A gente começa aqui esse slide, tá? Com esse slide. Uma imagem bem interessante, né? Uma imagem que a gente tem uma lente aí, uma fotografia em que a gente consegue ver o horizonte, né, tanto à direita como à esquerda mais ampliado. A gente consegue ver muita região do céu. Tá? Isso é graças a uma lentezinha que a gente chamada lente olho de peixe. Né? Aquela que... por que olho de peixe? Porque o olho do peixe ele tem uma abertura angular um pouco maior do que a nossa, então ele consegue ter uma visão aí maior do que a que o ser humano, né, costuma ter. Então, por isso que a lentezinha lá na ótica chamada lente de olho de peixe. Certo? Então, é uma imagem muito bonita que remete aí os nossos estudos de hoje. Vamos falar dos tipos de lentes. Pessoal, a gente sabe que de forma básica e essencial, as lentes elas têm dois tipos, tá? Que são as lentes para as pessoas que têm miopia e as lentes para as pessoas que têm hipermetropia. Aí você me pergunta, professor, mas eu tenho um astigmatismo. Tá, e é um outro tipo de lente, chamada de lente cilíndrica. Tá? Essas lentes que estão aqui são chamadas de lentes esféricas. Tá? Então, as lentes esféricas, certo? São lentes que podem ser tanto de bordas grossas como de bordas o quê? Finas, certo? Então, essas duas lentes aqui são as lentes que são responsáveis pela correção tanto da miopia como da hipermetropia. Mais na frente a gente vai ver qual a diferença de cada uma. Tá? Mas a gente vai começar pelos tipos de lente para poder a gente fazer essa abordagem, para poder aprender a separar. Essas lentes aqui, pessoal, essas do lado esquerdo são chamadas de lente de bordas finas, porque, na verdade, se você fizesse a continuidade da borda dessa lente aqui, ao executar a continuidade da borda, a gente teria as bordas sendo bordas o quê? Bordas finas. Tá? Então, todas elas aqui, elas vão ter justamente o apontamentozinho fininho aqui, ó. Certo? Por isso que elas são chamadas de lentes de bordas finas. Em cima disso, a gente tem as lentes de bordas grossas, porque realmente, ao fazer o alongamento das bordas, tá, dessa lente, a gente vai perceber que simplesmente elas não vão estreitar. Elas vão ficar largas. Então nós temos as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Tá? Por sinal, antigamente, tá, tinha uma situação que o pessoal falava muito com os colegas, às vezes ali da rua, às vezes do colégio, quando a pessoa tem uma miopia muito acentuada e ela compra uma lente para o óculos dela de forma mais simples, muitas pessoas falavam aquele termo, essa lente é a lente de fundo de garrafa. Né? Porque antigamente, né, a gente sabe que a garrafa de vidro, aquelas KS, por exemplo, aqueles refrigerantes KS, tem um fundozinho bem espesso, tá, bem grosso, e ele dá uma embaçada bem na imagem. Mais ou menos o que acontece quando uma pessoa adquire uma lente para miopia, em que o grau dela é muito acentuado e a lente que ela está adquirindo ali é uma das lentes mais simples. Para quem tem muita miopia, pessoal, o ideal é que ela adquira realmente uma lente própria, tá? Que tenha um índice de refração maior do que o normal, tá? Que é uma lente atípica. Eu tenho uma prima, tá? Que eu não vou citar o nome nem nada, mas eu lembro que quando ela tinha 6 anos de idade, ela já tinha mais ou menos uns 12 a 14 graus de miopia. Eu já tive aluno na sala de aula, pessoal, que se manifestou no meio da aula, que eu estava dando aula de ótica, e ele confessou ali no meio dos colegas, né, que ele estava no ambiente ali que ele se sentia à vontade, que ele tinha 22 graus de miopia. Então,
Essas lentes que tem muito grau, a gente precisa fazê-las com índice de refração muito bom. Índice de refração é aquele termozinho que a gente já estudou aqui na nossa live. Tá? Que é o N, é o índice de refração da lente. Ele tem que ser elevado para que a lente fique fina. Caso contrário, se você fizer com uma lente de índice de refração muito baixo, a lente vai ficar bem grossa, chamada lente de fundo de garrafa. Tá? Então, bordas grossas, pessoal, é normalmente quem tem miopia. Tá? Para quem tem miopia, utiliza a lente de borda grossa. A lente de borda fina, pessoal, é para quem tem o que a gente chama de quê? De hipermetropia. Show de bola. Então, a gente tem que saber as diferenças básicas de uma para outra. E isso aí a gente já entende um pouco, tá? Então, detalhe, só comentando os nomes, tá? A lente biconvexa. A lente biconvexa é uma lente que tem as duas faces convexas. Uma face convexa de um lado, uma face convexa do outro. Uma lente chamada plano-convexa. Ela tem um lado plano de um lado, esse lado aqui é plano, e esse lado aqui vai ser um lado o quê? Convexo. Isso é chamada plana convexa. Aqui não ficou muito reto não, mas perfeito. Aqui a gente tem a lente côncavo-convexa. Tá? Aqui tem um lado côncavo e tem um lado o quê? Convexo. Tá? Boa tarde, Paulinho. Paulo Lima. Show de bola. Lente bicôncava. Professor, o que é uma lente bicôncava? É uma lente que tem os dois lados côncavos. Uma lente plano-côncava. Tem um lado plano, que é esse daqui, e o outro lado vai ser um lado côncavo. Tá? Geralmente, pessoal, eu faço a identificação pela minha mão. O que está do lado de dentro aqui é o lado côncavo, e o que está do lado de fora é o lado o quê, pessoal? Convexo. Tá? O lado côncavo é o de dentro, o lado convexo é o lado de fora. Perfeito. E a última lente, pessoal, chamada lente convexo, tá? Tem um lado convexo, que é esse, e o lado côncavo, que é esse daqui. E aí você me pergunta, tá? Professor, biconvexo eu entendo, tem os dois lados convexos. Bicôncava também, dois lados côncavos. Plano convexa, tudo bem. Mas o que é que diferencia, professor? A lente ser côncavo-convexa da convexa-côncava. Por que o nome aparece dessa forma? Pessoal, alguns vestibulares cobram a origem desse nome e o nome da lente. Às vezes algumas pessoas se confundem porque querem decorar. Então, deixa eu te contar aqui uma historinha bem rápida para você poder entender. Lembrando que esse lado aqui, ó, é o lado convexo e esse lado aqui é o lado côncavo, certo? Nessa lente aqui, pessoal, você percebe que nós temos um raio da parte convexa. Ele é maior, esse raio tecnicamente é maior do raio do que a parte o quê, pessoal? Côncava. Então, a gente tem o raio da parte convexa e temos o raio da parte côncava. E a gente percebe, pessoal, nessa situação, que o lado convexo, pessoal, ele tem um raio maior do que o raio da face côncava. Por isso que o nome dessa lente aqui, pessoal, é chamada de convexa côncava. Por que, professor, que é convexa côncava? Porque o lado convexo, ele tem um raio maior, esse aqui, R2, é o lado convexo, e esse R1 aqui é o raio da parte côncava, tá? E aí, tecnicamente, o raio da parte convexa, o R2, ele é maior do que o R1. Então, o nome da lente vai ser chamado o quê? De convexa côncava. É o nome dessa lente. Já essa outra lente aqui, pessoal, acontece o quê? Aqui nós temos a face convexa, que é a de fora, e a côncava, que é a de dentro. Então, a côncava, pessoal, nesse caso aqui, ele tem um raio, você está vendo que o R1 aqui vai ser maior. O R1, ele é maior do que o R2. Só que o R1 é o raio da parte, o quê, pessoal? Côncava agora. Tá? Então, a parte interna tem, tecnicamente, um raio maior. Por isso que o nome da lente começa com ele. Então, o nome dessa lente aqui é chamado o quê, pessoal? Côncava convexa. Ah, então, o nome ele é oriundo justamente do tamanho do raio. Tá certo? Então, é só para você poder ficar antenado nessa situação. Alguma pergunta? Algum detalhe? Feriadozinho bom, o pessoal teve aí, distanciou a gente aí das lives, mas estamos de volta. Então, vamos lá. A gente tem aqui agora
o comportamento óptico das duas lentes, tá? Normalmente, pessoal, a lente de borda fina são lentes convergentes. Essas lentes aqui são lentes de bordas o quê? Ó, bordas finas, tá? E essa lente aqui é uma lente de borda o quê? Grossa, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Não vai falar, não. Perfeito. Vou falar aqui. Então, nós temos as bordas finas e as bordas grossas, certo? Dentro da lente de borda fina, a gente tem a seguinte situação, que os raios estão convergindo para um determinado ponto. Tá? Os raios estão convergindo, estão todos eles apontando para um determinado ponto. Esse ponto em especial ele é chamado de quê? De foco. Tá? Nesse caso, essa lente está convergindo os raios de luz, por isso que o comportamento aqui dessa lente de borda fina ela vai ser uma lente convergente. Vai ser uma lente convergente. Já essa lente aqui, pessoal, de borda grossa, ela está separando os raios. Está promovendo uma divergência. Tá? Divergência é sinônimo de separação. Então, aqui a gente está tendo o quê? O que a gente chama de divergência. E na divergência, pessoal, o que a gente tem? Na divergência, a gente tem que a lente tem que ser obrigatoriamente o quê? Divergente. O foco dessa lente, pessoal, está nesse ponto aqui, atrás da lente. O foco está aqui no ponto atrás da lente. Show de bola. E aí, você me pergunta, professor, a lente de borda fina sempre vai ser convergente? E do mesmo jeito, a lente de borda grossa sempre vai ser divergente? Aí eu digo para você que não. Tá? E existem algumas provas que cobram isso em você. Deixa eu só te dizer uma coisa. Aqui não foi enaltecido o meio que as lentes estão. Mas eu vou considerar, pessoal, que o meio aqui é o quê? O ar, em ambas as lentes. A gente sabe, pessoal, que o índice de refração do ar, a gente já estudou isso para quem acompanha nossas lives, que o índice de refração do ar, ele é o menor possível. E o valor dele é 1. Qualquer outro material, pessoal, vai ter um índice de refração maior do que o ar. Então, o índice de refração de uma lente dessa, ele é por volta de 1,7. E dessa aqui também, apesar de ser de borda grossa, o índice de refração, que é o material, é praticamente o mesmo. Claro e evidente que você pode ter um índice de refração 2, 2,5, 3, 4, 5. São raros. Mas, em média, os óculos são construídos com índice de refração aí por volta de 2. 1,7 é um excelente exemplo, tá? Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que tem o maior índice de refração? A lente ou o meio? Claro e evidente, pessoal, que é a lente, quando comparado com o meio que está aí, que é o ar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que às vezes a galera esquece, tá? Quando eu pego essa lente de borda fina e coloco ela em um meio, tá? Um líquido, em que o índice de refração do meio vai ser maior do que o da lente, o índice de refração do meio se torna maior do que o da lente, a lente, pessoal, de borda fina vai mudar o poder dela. Em vez dela ser convergente, ela vai passar a ser o quê, pessoal? Divergente. A mesma coisa acontece com a lente de borda grossa. Se essa lente de borda grossa, que tem o índice de refração 1,7, for colocado em um meio, que o índice de refração do meio for 3, o que vai acontecer? Tecnicamente, o meio vai ter um maior índice de refração. O normal é a lente ter um índice de refração maior do que o meio. Só que os casos atípicos, tá? Quando a lente tem um índice de refração que é menor do que o meio, essa de borda grossa deixa de ser divergente e passa a ser o quê, pessoal? Convergente. Tá? É muito importante você entender essas propriedades, tá? Para poder não ter dúvida na hora de responder alguma questão. Perfeito. Então, a gente tem aí os dois tipos de lente. Lente de borda fina, que normalmente é convergente. Lente de borda grossa, que é normalmente o quê? Divergente. E aí, pessoal, a gente tem que ter o seguinte entendimento.
Lente convergente, pelo que eu acabei de dizer, são as lentes de bordas finas. E a representação é dessa forma aqui, ó. Na extremidade da lente, a gente costuma representar ela, tá? Por essa linhazinha azul que tá aqui, a lente, e as setas apontando para fora. Quando você faz isso aqui é justamente considerado uma lente de borda o quê? De borda fina. Já quando as setinhas estão apontando para dentro, para o eixo principal da tua lente, tá, pessoal? A gente costuma dizer que isso aqui é uma lente de borda o quê, pessoal? De borda grossa, tá? Então, as setinhas apontando para dentro representam as lentes o quê? De borda grossa, que normalmente são as lentes o quê? Divergentes. Lembrando que esse ponto aqui, tá? Vou até voltar aqui. Esse ponto aqui central, ó, da lente, e esse ponto aqui central da lente, ele pode ser chamado de vértice da lente, tá? Então, aqui nós temos o centro da lente, o vértice da lente. Então, nós temos duas lentes, então nós temos dois vértices aqui. Então, todo raio de luz que passa pelo vértice da lente, pessoal, que é por esse ponto O, ele não vai sofrer desvio óptico. Ele vai passar tecnicamente o quê? Direto, sem nenhum desvio, tá? Isso aqui, pessoal, esse tipo de raio, ele tem até um nomezinho, chamado os raios notáveis. Tá, pessoal? Inclusive, a gente já estudou esses raios notáveis no estudo dos espelhos esféricos, tá? Então, esses raios que passam pelo vértice de quem, pessoal, da tua lente, eles não sofrem o quê? Desvio. Em cima disso, nós temos aí pontos antiprincipais. Lá no espelho côncavo, por exemplo, lá no espelho côncavo, a gente tem o quê? A gente tem dois pontos importantes, o foco e o C, que é o chamado o quê? Centro de curvatura do espelho. E esse centro de curvatura, ele é o quê, pessoal? O dobro do foco, tá? Centro de curvatura é o dobro do foco. Aqui na lente é a mesma coisa. Você tem um foco, você tem um foco, tá? Toda lente tem tecnicamente dois focos, do lado direito e do lado esquerdo, certo? E aí tem esses dois pontos aqui, pessoal, que são chamados pontos antiprincipais, tá? Em vez de o C, ele é a representação lá nos espelhos esféricos. Aqui nas lentes a gente fala de A, que é chamado ponto anti o quê? Principal. E esse ponto antiprincipal, pessoal, ele vale o quê? O dobro de quem? O dobro do foco. Tá? Então, esse é chamado ponto antiprincipal. Acho que até agora está tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar aí no meio das perguntas. Eu estou olhando aqui o outro computador para ver se tem alguma pergunta. Show de bola. E, pessoal, essa aqui é a lente de borda fina, ó. Eu já falei, essa aqui é a lente de borda, borda grossa. E as duas lentes têm, cada lente tem dois focos e dois pontos anti o quê? Principais. Tá? Dois pontos anti-principais. Eu vou logo compartilhar com vocês aqui. Toda lente convergente tem foco positivo. Tá? Toda lente divergente tem foco o quê, pessoal? Negativo. É importante a gente saber que travou aí, foi? Foi só o intérprete. Pode continuar. Eu acho que o intérprete caiu, pessoal. Se tivesse caído aqui, mas está tudo certo. Show de bola. E aí, nessa brincadeira, a gente tem o quê, pessoal? Que o foco pode ser positivo ou o foco pode ser o quê? Negativo. Os raios notáveis, ó, pessoal, assim como eu falei para vocês, nós temos aí o primeiro raio notável, tá? Que eu já comentei, o primeiro caso, que é o caso que ele passa por onde? Pelo vértice de quem? Pelo vértice da lente. Tá? Quando o raio passa no vértice da lente, ele vai continuar sem sofrer o quê? Sem sofrer desvios. Perfeito. Segundo caso, pessoal, essa aqui é uma lente de borda fina, essa também aqui é uma lente de borda fina, ó. E os outros dois aqui são lentes de bordas grossas, tá? Vamos aqui para o caso. Todo raio que vem paralelo
ao eixo principal do espelho, ele está vindo, espelho não, da lente, paralela ao eixo principal da lente, ele vai sofrer um desvio, e esse desvio vai levar ele para onde, galera? Para o foco. Tá? Isso aqui, de novo, é a lente convergente. Ela está convergindo a luz. Aqui é a borda grossa, essa lente aqui é chamada o quê? Lente divergente. Na lente divergente, o raio de luz vem, pessoal, quando chega bem aqui nesse ponto, ele sobe. O prolongamento dele é que vai no foco. Tá? Porque os raios aqui, eles vão tecnicamente o quê? Abrir. Tá? Então, lente convergente, raio notável, lente divergente, também raio notável. Aqui um outro caso, outra lente convergente. O que é que nós temos aqui? Nós temos o ponto F, tá? Foco. Ponto focal de uma lente. Esse foco, tecnicamente, faz o quê? O raio de luz que passa por ele, ao bater na lente, lembrando que aqui, de novo, é uma lente convergente, tá? Fica claro. E aí, esse raio vai sair o quê? Vai sair paralelo. Tá? Esse raio aqui, ele vai sair paralelo ao eixo principal. E aqui na lente divergente, pessoal, o raio que vem na direção do foco, ao bater na lente, ele vai sair de forma o quê? Paralela. Essas são as 4 situações. Tiago Baia, professor. Cara, eu gostei da pergunta, viu, Tiago? Parabéns aí pela participação, acredito que você deve estar concentrado. O Tiago está fazendo a seguinte pergunta, moçada. Professor, pode ser chamada de lentes delgadas? Pergunta Tiago, o que pode ser chamada de lente delgada? A lente convergente, você está querendo dizer? É isso? Você está perguntando sobre se a lente convergente pode ser chamada de lente delgada? É isso ou não? Esperando aí o Tiago, tem um delayzinho aí para a gente poder tentar entender melhor. Sim, perfeito. Show de bola. Tiago, cara, eu estou voltando os slides aqui para justamente fazer esse comentário aqui, tá? Para responder uma pergunta de forma bem clara. Interessante, cara, é que muitas pessoas sabem que a palavra delgada está relacionada com fina. E delgado também está relacionado com fina. E aí muita gente associa a palavra delgada com lente de borda fina. E está errado, Tiago. Por quê? Porque lente delgada é a lente fina. Mas ela pode ser fina de borda fina e ela pode ser fina de borda grossa. Olha que interessante. Existe a lente delgada convergente, que é a de borda fina, e existe a lente delgada divergente, que é a de borda grossa. Eu só não entendi, foi nada. O senhor está dizendo que delgado é fino? Isso. Mas esse delgado, Tiago, faz referência à espessura. Só para você poder entender. Na verdade, todas as lentes, elas possuem uma certa espessurazinha aqui, ó. Todas têm uma espessura, tá? Uma espessurazinha X e tal. Toda lente tem uma espessura. Mas, na verdade, as lentes que nós estudamos aqui, na ótica do ensino médio, a gente considera, lembrando que isso é para questões de Enem, de vestibulares normais. Quando você vai para o ITA, para o IME, para a Unicamp, às vezes você não tem uma lente delgada. Você tem a espessura dela sendo importante na resolução da questão. Então, Tiago, uma lente delgada significa dizer que ela é tão fina, tão fina, tão fina, que a espessura dela vai ser o quê, irmão? Desprezível. Por quê? Porque essa espessurazinha que elas têm aqui na parte central, pessoal, essa espessura, elas influenciam no caminho da luz. Então, todas essas propriedades que nós estamos vendo aqui, tá, pessoal, para as lentes, é considerando que todas as lentes são o quê? São delgadas, ou seja, são finas, ou seja, são de espessura o quê? Desprezível.
presível. Eu quero saber se ficou claro para o meu amigo Tiago. Mente brilhante, boa tarde, tá? Você está comentando aqui, está dando uma boa tarde, eu estou respondendo a sua excelente tarde. Não sei se você quer fazer uma pergunta, mas eu estou lhe dando uma excelente tarde. Show de bola. Pessoal, dentro dessa lente, a gente já tem, da lente convergente, a gente já tem o nosso primeiro instrumento óptico, tá? Que pode ser considerado até a lupa. Para quem não sabe, a lupa é considerado o quê? Uma lente convergente, tá? Show de bola. Então, a lupa é uma lente convergente, porque ela tem o poder de concentrar, pessoal, a luz proveniente do sol. Tá? Ela faz a concentração. Então, quem faz isso é justamente a lente convergente. Inclusive, no meu ensino médio, quando eu fazia primeiro ano, segundo ano, garoto da periferia, teve um professor que passou um trabalho de ótica, eu tinha uma lentezinha dessa, levei para o colégio para poder explicar um trabalho. Engraçado que a gente fazia isso aí, na parada de ônibus, pegava e colocava ponto de concentração da radiação solar no pé do povo. Né? Às vezes ficava ali atrás e brincava com queimar o pé da galera. Entendeu? São as traquinagens que a gente faz no tempo que a gente era menino. Mas é isso aí. Voltando para cá, a lente convergente, que é a lupa, ela faz o quê? Ela converge o quê? A radiação solar. Tá? Quem faz isso é a lente convergente. A lupa é o primeiro instrumento óptico que trata sobre isso. O terceiro caso aqui, pessoal, é o caso do raio de luz. Lembrando que aqui é uma lente de borda fina e aqui é uma lente de borda grossa. E aí o raio de luz que passa no ponto onde principal aqui na lente de borda fina, que normalmente é a lente convergente, ele ao bater na lente, ele desvia e vai voltar para o... Lembrando que aqui é o ponto chamado o quê? Ponto antiprincipal. Então, o raio de luz vai passar pelo ponto antiprincipal do lado esquerdo, quando toca na lente, desvia a luz e vai para o ponto antiprincipal do outro lado. Tá? Aqui na lente de borda grossa, que geralmente é a lente divergente, ele faz o quê? O raio vem na direção do ponto antiprincipal, ele ao bater na lente, ele desvia, ele sobe, e o prolongamento vai na direção do ponto antiprincipal do outro lado. Tá? Então, normalmente, quando vai pelo ponto antiprincipal, ele vai na direção também do ponto antiprincipal. Tanto na lente de borda fina, como na lente de borda o quê? Grossa. Show de bola. E aí, a gente tem um processo muito importante das lentes, chamado processo de construção de quê? De imagens. As imagens das lentes. Vamos lá. Só para saber se você lembra. Tá? Aqui nós temos uma lente. Aqui nós temos uma imagem. Tá? Essa imagem... A gente, quando estudou espelhos, quando a gente estuda espelhos, a gente tem algumas imagens lá. Tem a imagem real invertida menor, tem a real invertida do mesmo tamanho, tem a real invertida maior do que o objeto, tem a imagem imprópria, tem a imagem virtual direita maior e tem a imagem virtual direita e menor. Tem a menor e tem a maior. Pergunta besta. A gente sabe que essa imagem que está aparecendo aqui é uma imagem o quê? Imagem menor. Quando a gente fala de menor, tem esse caso. Real invertida menor e virtual direita e menor. Essa imagem aqui, nós estamos vendo que é uma imagem menor do que o tamanho do objeto, que é a cabeça dessa moça aí, né? Então, a imagem é menor. Só que a gente percebe, pessoal, que essa imagem ela é direita. Não é uma imagem invertida. Então, é uma imagem menor, é uma imagem direita. Por isso que ela é chamada de imagem o quê? Virtual. Essa imagem é chamada de virtual. Por sinal, pessoal, você está estudando para ter uma vida boa. Tá? Só para poder brincar aqui, tá? Quero comparar você com um rei, não. É só para você entender uma coisa. Você está estudando para ter uma vida de rei. Toda imagem virtual, ela é direita.
toda a imagem real, ela vai ser invertida. Tá? É um bizuzinho para você poder saber que toda imagem virtual é direita e toda real vai ser invertida. Certo? Então, aqui nós temos uma lente divergente. Esse carinha aqui é o objeto e esse carinha aqui vai ser o quê? A imagem. Temos objeto e imagem. A imagem está o quê? Está menor do que o objeto. Essa lente aí é chamada uma lente o quê, pessoal? Uma lente divergente. Tá? Então, por quê? Porque a imagem que está sendo produzida é uma imagem o quê? Virtual, tá bem aqui, ó. Virtual, direita e o quê? Menor do que o objeto. Por sinal, pessoal, a lente divergente só forma esse tipo de imagem. Ah, professor, é por isso que aquele meu amigo que tem aquele óculosinho que é chamado por algumas pessoas e às vezes de forma chata de fundo de garrafa, pessoal. Aquela lente é uma lente divergente. Quando uma pessoa que tem essa lente coloca esse óculos, se o grau dela for muito forte, o olho dela fica extremamente o quê, pessoal? Pequenininho. Tá? Porque a imagem construída pela lente divergente, ela é uma imagem o quê? Virtual, direita e o quê, pessoal? Menor. Tá? Por isso que o olho fica pequeno, por isso que tem redução, tá? Como é que se diz? Do olho, né? Do objeto. Por sinal, vocês sabem que eu sou professor, que eu faço um bocado de coisa aleatória aqui no estúdio, com o objetivo da gente interagir. O meu amigão que está fazendo aqui a nossa participação aqui sabe disso. Eu já apaguei a luz do estúdio, já fiz um bocado de coisa, né? Agora eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Vou fazer aqui uma coisa diferente, que é com o objetivo de você entender algo interessante, tá? Espera aí que eu estou aqui ainda, viu? Vocês estão me ouvindo? Vou ficar de joelho aqui na frente, aqui, vai dar certo. Eu quero que a câmera me pegue. Não sei se ela vai me pegar direito, porque está com pouca luz. Dá certo, acho que vai dar certo. Eu tenho um óculos aqui, certo? Tem um óculos. Obrigado, meu amigo. Aqui a estrutura do estúdio é fantástica. Olha que interessante. Eu vou tentar olhar bem aqui no fundo da câmera para você tentar ver o meu olho. Tentar ver aqui o meu olho, certo? Olha que interessante. Você está vendo o meu olho. Estou olhando bem aqui no fundo da lente, da câmera, para poder você visualizar o meu olho. Interessante você entender uma coisa. Que quando eu coloco esse óculos, vou fazer uma pergunta bem simples. Eu vou lhe dar só 15 segundos para responder. Eu quero ver ali já as respostas. Você está vendo o meu olho nesse exato momento, sim ou não? Eu coloquei o óculos. Aqui você estava vendo meu olho. E aqui você está vendo o quê? Aqui você está vendo... Está ruim a iluminação? Peraí, deixa eu botar a luz do celular. Eu só é desse jeito. Vamos lá. Deixa eu botar a luz do celular. Vamos lá, deixa eu botar aqui de jeito aqui. Pronto, estou botando aqui a luz do celular na minha cara. Você está vendo meu olho. Agora a pergunta é, quando eu faço isso, você continua vendo meu olho, sim ou não? Você está vendo o meu olho, sim ou não? Vou lhe dar 15 segundos. Eu queria que vocês participassem, tá? Você está vendo meu olho, sim ou não? 5, 4, 3, 2, 1. Show de bola. Vou voltar lá para a cadeira. Massa. Eu gosto assim do improviso. Pessoal, a equipe técnica aqui no estúdio fica todo mundo doido quando eu faço essas coisas. Olha que massa. Olha que massa. Olha assim a comédia aí que o pessoal tá falando aí. Quem respondeu sim, que tem um sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, 5 sim, 6º sim. Engraçado, pessoal, que você não vê mais o meu olho. Olha que negócio incrível. Quando você coloca qualquer coisa na frente de qualquer objeto, que no caso eu coloquei uma lente especial,
Você não vê mais o objeto, você não vê mais o olho. O que você vê, pessoal, é uma imagem. O que você estava vendo ali, pessoal, quando eu estava muito próximo da câmera, não é mais o olho, é uma imagem criada pela lente. Então, na verdade, que você deixa de ver o objeto. O objeto existe enquanto não tem nada impedindo o quê? A passagem da luz. Se você colocar o óculos e por mais que pareça a mesma coisa, o que você está vendo ali a partir de agora, pessoal, já não é mais um olho. Na verdade, é a imagem do olho, tá? E aí, na verdade, é isso. Agora, quer ver uma coisa bacana? O pessoal está dizendo aqui, meu Deus, eu sabia que eu ia falar imagem e tal. Então, você deixa de ver. Quer ver a prova disso? Eu estou agora no estúdio sozinho, o pessoal saiu correndo, porque eu sou meio perturbado. Mas eu vou aqui mostrar uma coisa interessante para você. Eu vou pegar o meu óculos. Você está vendo, não é meu olho, você está vendo a imagem do olho. E detalhe, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu óculos e vou distanciar ele de quem? Da minha cara, ó. O que está acontecendo quando eu estou distanciando o óculos da cara? Pessoal, você está vendo o meu olho bem menor. Você está vendo tecnicamente o meu olho. Pessoal, mas o seu olho diminuiu? Não. O que diminuiu? A imagem que essa lente está o quê, pessoal? Criando. Então, na verdade, o que está acontecendo? A lente do meu óculos está criando uma imagem que agora está pequena. E aí, nessa brincadeira, quando eu aproximo a lente do rosto, fica praticamente do tamanho de quem? Praticamente do tamanho do meu olho. Mas o que você está vendo aqui não é o meu olho, é uma imagem. A prova disso é que quando eu afasto o óculos do rosto, o olho começa a ficar pequeno. E aí você está pensando que estava vendo o objeto. Na verdade, você não está vendo o objeto, você está vendo uma imagem que está sendo o quê? Construída. Tá? Então, eu nunca vi ninguém fazer isso ao vivo, tá, pessoal? Ninguém. Só eu mesmo, sou desse jeito mesmo. Vamos nós. E graças a essa equipe técnica fantástica. Vamos embora. Deu para ver? Deu a diminuição do olho? Deu para ver direitinho? Show de bola, massa. Então, eu até me preocupo se vocês estão vendo, que eu não estou vendo nada aqui, né? Fica ali na frente da câmera, não estou vendo os retornos que nós temos. Mas é isso aí. Simbora. Olha aí, pessoal. A lupa. Nós temos aí uma lupa, né? Isso aqui é uma lente convergente, tá, pessoal? Lente convergente. A lente convergente, pessoal, ela é aquela lente de borda fina, ó. Lente de borda fina. E aqui nós temos um objeto. E aqui do outro lado nós vamos ter o quê, pessoal? Uma imagem. Imagem essa chamada lá de rinzinho. Professor, por que a imagem é chamada de rinzinho? Real, invertida e menor. Tá? Rinzinho. Rinzinho é para dizer que ela é menor. Então, essa imagem aqui, pessoal, ela está invertida e, tecnicamente, ela está menor do que o tamanho da pirâmide. Tá? Então, por isso que a imagem é chamada de rinzinho. É o primeiro caso. Isso acontece quando? Quando o objeto está depois do ponto antiprincipal. Tá? E a imagem vai aparecer do outro lado, tá? Entre o foco e o ponto antiprincipal. Muito. Eu estou vendo aqui o comentário de vocês, pessoal, tá? Vocês aqui, a imagem está ficando menor. Isso mesmo. Arrasou. Então, o que você vê quando a gente está de óculos não é o objeto, e sim a imagem, tá? Deve ter ficado feio, mas faz parte. Tudo pelo aprendizado dos alunos. Simbora. Objeto, segundo caso, quando o objeto está em cima do ponto antiprincipal. Em cima do ponto antiprincipal. Onde é que vai estar a imagem? Vai estar no ponto antiprincipal, só que do outro lado. Aqui é o objeto e aqui é a imagem. Essa imagem ela é chamada de rim. Por que é rim? Porque é chamada de real, ela é chamada de invertida e ela vai ser o quê? Do mesmo tamanho do objeto. Mesmo tamanho, beleza. Ela é real, invertida e do mesmo tamanho.
Por que, professor, ficou do mesmo tamanho? Vou comparar com o slide anterior. No slide anterior, o objeto está antes do ponto antiprincipal. Está antes do ponto antiprincipal. O objeto aqui agora está em cima do ponto antiprincipal. O terceiro caso, o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco. Está entre os dois. E aqui nós vamos ter uma imagem que está depois do ponto antiprincipal. Essa imagem, pessoal, ela é chamada de renzão. Porque ela é real, ela é invertida e ela vai ser o quê? Maior do que o objeto. Tá? Então, aí são os três primeiros casos do processo de formação de quê? De imagem. Tá? O quarto caso é quando o objeto está sobre o foco da lente. Está sobre o foco da lente. Se ele está sobre o foco da lente, pessoal, significa dizer o quê? Significa dizer que a imagem vai aparecer aqui, ó, lá no infinito. Porque esses raios refratados estão saindo de forma paralela. E dois raios paralelos, eles se encontram aonde? No infinito. Essa imagem aqui, ela se chama imagem imprópria. Tá? Existe imagem imprópria. Show de bola. E o último caso da lente convergente, são 5 casos, tá? Lente convergente, que normalmente é a lente de borda fina, são 5 casos. Esse aqui é o último. É quando o objeto, pessoal, ele está entre o foco e a lente. Se o objeto está entre o foco e a lente, vai acontecer o quê? Aqui atrás vai aparecer o quê? Uma imagem, tá? Vai aparecer uma imagem. E aí, nessa brincadeira, essa imagem vai ser considerada o quê? Ela é virtual, ela é direita e ela é maior do que o objeto. Certo? Virtual, direita e maior do que o objeto. Então, a gente tem aqui o quinto e último caso da imagem criada pela lente convergente, tá certo? Esse é o quinto e último caso da lente convergente. Perfeito. E aí, em cima disso, a gente sabe que quando a gente fala de lentes e espelhos, a gente tem aquelas equações, né, pessoal? Que são as equações de Gauss. Né? Equações que nós já vimos em encontros anteriores. Quem estava presente sabe que tem a equação de Gauss. E aí a gente tem o quê? Tem o foco da lente, tem o P, que é a distância de quem? Do objeto à lente. O que é P'? Distância da imagem à lente. Tá? Então, tecnicamente, a gente tem essas distâncias. Essas distâncias elas podem ser positivas ou podem ser negativas. O P faz referência ao objeto. O P pode ser positivo ou o P pode ser negativo. Quando o P é positivo, eu estou fazendo referência ao objeto real. Quando o P é negativo, o objeto é virtual. Pessoal, nos vestibulares, vamos dizer, normais, não costuma cair objeto virtual. Só lá no ITA, no IME, em algumas da Unicamp, muito raro. Tá? Mas o P', que faz referência à imagem, também pode ser positivo e pode ser negativo. Quando o P' é positivo, nós vamos ter uma imagem real. Quando o P' é negativo, nós vamos ter uma imagem chamada de quê? Virtual. Ah, então a gente tem imagem real e imagem virtual. Tudo certo? Então é isso aí. Então, o que a gente tem é esse detalhe. A abscissa positiva, abscissa negativa, imagem direita, mesmo sinal, e imagem invertida tem sinais opostos. Tá? E são os detalhes dos referenciais que são criados. Certo? Então, só fazer uma pergunta simples. O que é que significa dizer uma ampliação de mais 2? Professor, o que é uma ampliação de mais 2? A imagem é o dobro do objeto.
E esse sinal positivo é para indicar que ela é uma imagem direita. Professor, o que é que significa uma ampliação menos 2? Tá? Eu vou até colocar aqui, imagem direita. Esse sinal positivo, direita. O A negativo. Tá? O que é que isso aqui significa dizer? O que é que significa dizer esse menos 2? O 2 é para dizer que é 2 vezes maior. Mas o sinal de menos é para dizer que vai ser uma imagem invertida. Tá? Imagem direita tem ampliação positiva. Imagem invertida tem ampliação negativa. Ok? Próximo slide. É mais um desenho que vai fazer essa representação. Tá? Só para poder mostrar. Aqui é uma lente divergente, ó. Aqui é uma lente convergente. Vi aqui agora. Estava olhando só para o desenho e estava perdendo os dados. O P positivo, o objeto é real. O P' negativo, a imagem é virtual. Foco negativo, foco da lente divergente. O positivo, objeto direito, tá em pé. I positivo, a imagem também é direita. Tá bem aqui, ó, direito para cima, direito para cima. Beleza. No outro caso, P maior do que 0. Significa dizer o quê? Objeto real. P' positivo. Vai ser o quê? P' positivo vai ser... Peraí. P' positivo, pessoal, vai ser uma imagem real, tá? Vai ser uma imagem real. Pronto, perfeito, tá certo, tá tudo certo. Foco positivo é o foco da lente o quê? Convergente. O positivo, objeto direito. E imagem negativa significa dizer que a imagem vai ser invertida. Você está vendo que aqui a imagem é direita, ó. Aqui é a imagem direita, tá bem aqui assim a imagem. Certo? A imagem direita tem um I' positivo. Mas a imagem negativa significa dizer que ela vai ser uma imagem o quê? Invertida. São muitos detalhes a nível matemático, tá? De sinais que são importantes para algumas questões serem resolvidas. Tudo certo? Tá aí as equações, ó. As equações clássicas que têm demonstrações. Equação de Gauss, eu acabei de colocar para vocês. Essa equação eu já mostrei ela quando a gente estudou o quê? Espelhos esféricos, espelhos côncavos e espelhos convexos, tá? Lembrando que I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P', distância da imagem à lente, P, distância do objeto à lente, tá? O A é a ampliação, F é o foco e P é a distância do objeto à lente. Perfeito. Essas três equações são essenciais para a gente fazer o estudo de Gauss. Professor, o que é o grau de uma lente? O que é o grau de uma lente? Na verdade, pessoal, grau, para quem não sabe, é considerado um conceito, é um conceito popular. Oficialmente, a gente não tem grau nos livros de física, tá? Um livro ou outro, ele vai comentar que grau faz referência à dioptria. Mas a gente não estuda o grau de uma lente, a gente estuda a dioptria de uma lente, que popularmente é chamada de quê? De grau. Então, na verdade, as lentes possuem o que a gente chama de quê, pessoal? De dioptria, tá? Possuem um negócio chamado de dioptria, que é o que a gente chama de grau.
E para encontrar a dioptria da lente, que no caso tem um outro nome, podendo ser chamado de vergência, tá? Dioptria e vergência é a mesma coisa, é representado pela letra V, tá? Pode ser V ou D de dioptria. Então, a vergência é o inverso do foco, tá? Então, olha que interessante. Então, a vergência, que é o que a gente chama de grau, é 1 dividido pelo foco. E eu vou tentar transformar isso em algo palpável para você poder entender melhor, tá? O que acontece? Essa lente aqui, que eu vou chamar de lente 1, essa lente 2 aqui, ó, essa lente 1 já tem um nome aqui dizendo que ela é forte. E essa lente aqui está dizendo que ela é fraca. Ambas as lentes são lentes de bordas finas. Ambas as lentes são lentes de bordas finas, ou seja, as lentes convergentes. O raio de luz vem paralelo ao eixo principal, paralelo ao eixo principal vem a luz. Ele, ao bater na lente, refrata e vai para um ponto importante chamado de quê? De foco. Perceba que esse foco aqui ele é pequeno. Perceba que o foco da outra lente é um foco maior. Mas o outro raio, que também vem paralelo, ao passar pela lente, também vai para o foco. Porque todo raio que vem paralelo, obrigatoriamente, ao refratar na lente, vai obrigatoriamente para o foco. Só que vamos entender uma coisa. Qual foi dos dois raios que desviou mais a luz? A luz estava vindo aqui, ó, reta. A luz estava vindo reta. Ela sofreu um desvio e desceu. Essa também sofreu um desvio e desceu. Se você observar o ângulo alfa e o ângulo beta, como esse foco aqui é pequeno, com certeza, para poder chegar no foco, o raio de luz tem que desviar muito. Então, quando o raio de luz, ao passar pela lente, desvia muito, a gente pode dizer que a lente é forte. Ou seja, lente que promove o quê? Um grande desvio da luz. Um grande desvio da luz. Essa lente promoveu isso porque ela tem um foco dela pequeno. O foco dela, o F1, ele é considerado o quê? Pequeno. Já o foco 2, ele é considerado um foco maior. Ele é um foco grande. Então, o raio de luz, quando vem paralelo, ele desvia pouco. Ele sofre uma pequena inclinação para poder chegar lá no foco F2. Então, esse desvio, ele foi menor. Na verdade, pessoal, a dioptria, ou o que a gente chama de grau, é o poder de desvio da luz que uma lente vai ter. Ou seja, se uma lente desvia muito a luz, ela vai ser forte. Ou seja, o grau dela vai ser alto. Ou seja, a vergência dela é alta. Ou seja, a dioptria dela também é alta. Dioptria, vergência e grau é a mesma coisa. E esses três termos têm a ver com o quê? Com o desvio da luz. Quando o desvio é muito grande, eu tenho uma grande dioptria. Quando o desvio é pequeno, aqui esse desvio ele foi pequeno, se o desvio foi pequeno, pessoal, significa dizer o quê? Que, tecnicamente, a luz tem baixa dioptria, baixa vergência ou pouco grau, tá? E é o que a gente chama de lente fraca. Então, aqui o alfa é maior do que o beta. Tá aqui o alfa, que é o desvio, e aqui o beta é outro desvio. Então, o desvio de uma é maior do que a outra. Então, o grau, pessoal, é algo que tem a ver com o poder de desvio de quem? Da luz. Tá? O poder de desvio da luz. Beleza. Já falei isso aqui, vou repetir. Lentes convergentes, focos positivos. Lentes divergentes, focos negativos. Tá? A gente sabe que a vergência é 1 sobre o F. Quem tem foco positivo, a vergência é positiva. Quem tem foco negativo, a vergência é negativa. Tá? E aí, fazendo uma aplicação prática na vida de vocês,
Às vezes você faz um exame de vista, né, que a gente chama de exame de vista, vai no oftalmologista ou no técnico em visão e tal, aí tem uma tabelinha que você recebe. Aí tem lá, olho direito, tem olho esquerdo. Aí tem, aqui tem olho direito, tem mais 2. Olho esquerdo, menos 2. Aí tem lente esférica, lente cilíndrica. Esférica é convergente ou divergente. Lente cilíndrica é o astigmatismo. A gente não estuda muito o astigmatismo na física do ensino médio, não. Mas tem as dioptriazinhas, tá? Tem a dioptriazinha do astigmatismo também. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Olha que interessante. O que importa para a gente aqui é essa lente esférica. Na lente esférica, acontece o quê? Olho direito tem mais 2. Que é isso? Ele está precisando vergência positiva. Significa dizer que ele precisa de lente convergente no olho direito. Quando o olho é esquerdo, aqui ó, tem negativo. Se tem negativo, a vergência negativa significa dizer o quê? Que tecnicamente você vai precisar de lente divergente. Ou seja, isso aqui é raro, mas acontece, tá? É raro, mas acontece. Lente convergente, você vai trabalhar a hipermetropia. Lente divergente, você vai trabalhar, pessoal, a miopia. Professor, o que significa dizer que eu tenho 2 graus de miopia? É esse negativo aqui, ó. Negativo. Então, se a vergência é 1 sobre F, o F é 1 sobre V. Então, o foco da tua lente é 1 sobre menos 2. Então, o foco da tua lente vai... Opa! O foco da tua lente, 1 dividido por 2, dá menos 0,5. E foco, a unidade de medida é metro. Para quem não sabe, tá? Quem tem 2 graus aí de miopia, a sua lente tem que ter um foco que é 1 sobre menos 2, menos porque é negativo, lente divergente. Então, o seu foco vai ter que ter meio metro. Tá? O menos é para poder indicar que a lente é uma lente o quê? Divergente. Alguma pergunta, pessoal? Eu estou conseguindo ser claro com vocês? Show de bola. Pessoal, essa fórmula aqui é uma fórmula muito rara. Tá? É uma fórmulazinha muito rara. Chamada fórmula da equação dos fabricantes de lentes. Tá? ISA. Essa fórmula, ela tem uma certa complexidade que eu não recordo, se eu não me engano, salvo engano, ela caiu talvez uma vez no Enem só. Salvo engano. Talvez não tenha nem caído. Não sei se estou confundindo também com outro vestibular. Mas aqui é para você poder encontrar o foco da tua lente normal, tá? NL sobre vírgula M é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração. Índice de refração do meio. Índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio. Menos 1. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Professor, de onde é que vem esses raios? Lembra que no começo da aula, eu vou colocar aqui como exemplo a lente biconvexa. Cada parte dessa aqui tem um raio. Esse aqui é o raio da parte convexa e aqui é outra parte convexa. Cada bichinho desse aqui tem um raio. O raio 1 e o raio 2. Então, esses raios aqui são os raios da lente que você tem que colocar aqui. Você poder encontrar ela, tá? São os raios de curvaturazinha da tua lente. Tá? É uma fórmula raríssima, eu estou comentando porque talvez você possa fazer alguma questão, ela aparecer, e aí você faz uma abordagemzinha técnica. Mas essa fórmula serve para você poder achar o foco da tua lente, e se você tem um foco, né, 1 sobre F é a própria o quê? Dioptria. É a própria dioptria, que é o grau. Associação de lentes. Eu posso juntar várias lentes e trocar essas lentes achando uma lente resultante. Tá? Achando uma lente resultante. Por exemplo, aqui eu tenho várias lentes. Tenho com a vergência 1, vergência 2, vergência 3, vergência 4.
Tá? Eu tenho 4 lentes aí. Eu quero saber, lembrando que divergência, pessoal, é dioptria. E dioptria é o grau. Cada lente dessa tem um grau. E eu quero saber o grau total, o grau resultante. É só fazer a soma dos graus. Tá? Soma o grau de cada lente, aí você vai ter o grau resultante dessa tua lente. Como a gente sabe que V é igual a 1 sobre F, a gente sabe que V é 1 sobre F, se aqui é o V resultante, aqui vai ser 1 sobre o foco resultante. Quem é V1? 1 sobre o foco 1. Quem é V2? 1 sobre o foco 2, até a última lente, 1 sobre Fn, que é a fórmula que aparece aqui do lado. É a relação entre o quê? Entre os focos. Curiosidade, né, sobre o cometa Harley, né? A gente sabe que Isaac Newton foi um dos percursores, né, pessoal, que fez o estudo aí da luneta e tal. Deixa eu ver se tem alguma outra imagem aqui. Tá? O cometa Harley passou em 12 de março de 1986. Eu lembro que eu estava no meio da rua nesse dia aí, né? Tinha 6 anos de idade, minha mãe mostrando para mim o cometa Harley. Mamãe que está em um bom lugar, se Deus quiser. Está bem pertinho do cometa Harley. E aí, pessoal, o cometa Harley, ele passa de 76 e 76 anos. É o período de órbita do cometa Harley em torno da Terra, tá? Então, ele passa próximo à Terra com essa faixa de frequência aí. Então, um dos meus sonhos é voltar a ver o cometa Harley. A previsão aí deve ser em 2062, tá? Então, lá eu vou ter uns 82 anos aproximadamente. Certo? Será que eu espero conseguir chegar aí? Com certeza, como eu tenho uma lembrança viva da primeira aparição dele que eu presenciei, então vai dar certo. Instrumentos ópticos. As lentes podem ser utilizadas na medicina, na área da saúde, pesquisa farmacológica, estudar bactérias, estudar vírus, estudar composições de organelas citoplasmáticas. Né? A gente tem aí, tecnicamente, as finalidades das lentes, né? Fibra ótica também, né, pessoal? Fibra ótica, que tem a ver com índice de refração, tem a ver justamente com exames tipo endoscopia, né? São exames internos. Pessoal, a aplicação da física na medicina, ela é sem precedente, né? Então, o cara que diz, por que eu tenho que fazer uma específica de física? Que às vezes um bom médico precisa ter alguns conhecimentos de física. Quando você fala de exame cardiológico, você tem que entender frequência, você tem que entender o que é arritmia. São conceitos da física, não é conceito da história, com todo respeito a todas as ciências. Mas quando você vai para a área da saúde, você tem vários conceitos. Quando você faz um eletroencefalograma, você tem um gráfico que está te dando o comportamento cerebral para saber se as ondas que o seu cérebro está gerando, pessoal, estão ok ou não. É através de alguns distúrbios que o cérebro produz que a gente consegue identificar se a pessoa tem algum problema ou não. Quando você faz uma radiografia, você tem a radiação. Quando você faz um exame, não sei o que, uma ressonância magnética, você entra dentro de uma cabine que vai produzir um campo magnético que vai entrar dentro de você e com essa entrada você vai conseguir construir imagens. Pessoal, um simples exame de DNA para saber quem é o pai e quem é a mãe, a gente faz através da aplicação de campo elétrico para poder separar as bases nitrogenadas, as bases lá, as púricas e as pirimídicas da biologia. Isso é feito através de campo elétrico e a física. Você tem que regular o cara, né, com o nível de precisão para poder não destruir a organela. Aí a pessoa diz assim, eu não preciso estudar física para ser um bom médico, um bom pesquisador, tem que ter, não precisa fazer muita conta, mas você tem que entender algumas coisas, alguns conceitos que são considerados fundamentais. Tá? Então, Isaac Newton foi um cara que ele fez a abordagem na astronomia, tá? E aí isso gerou avanço no microscópio, que aí foi importante para poder fazer estudo de patologias, criar vacinas,
remédios e tal, coisas que para algumas pessoas não existem, mas a gente sabe que isso é extremamente importante e eficaz para algumas pessoas. A gente tem aqui, pessoal, um antigo projetor de imagens. Professor, por que é antigo? Porque a gente não vê mais isso, né? Mas não é antigo não, porque você vai em praticamente toda sala de cinema, tem um projetor desse. O problema é que não está muito no nosso cotidiano, mas quando eu estudava no colégio, quando eu estava na faculdade, o professor dava aula com o retroprojetor, tinha as transparênciazinhas, hoje em dia é tudo data show, né? E tal, aí você tem a câmera fotográfica, que tem a aplicação de lentes, que é outro tipo de instrumento. Se você disser que lentes não é importante para o sistema do nosso cotidiano, muitas são as pessoas, né? As pessoas que passaram pelo estúdio aqui hoje, todas elas utilizam óculos. O óculos é um instrumento óptico, sim, que tem lentes convergentes, divergentes. Então, a aplicação desse assunto no cotidiano do ser humano é só que a gente pode ter lunetas, binóculos, tá? Tem pares de lentes objetivas oculares, tá? Então, isso gera o quê? Gera formação de imagens, tá? Aí a gente tem o telescópio parabólico, que é o que tem um espelho, tá? Isso aqui é tá bem até um nomezinho aqui, espelho, junto com espelhos e uma lentezinha ocular aqui, tá? Isso aqui foi um dos primeiros telescópios, tá? Que, pessoal, foi construído por Isaac Newton. É um de reflexão nesse estilo, tá? Então, essa lente que fica perto do olho, ó, olho ocular. Aí, a lente que fica do lado do objeto é chamada de objetiva. Objetiva, do lado do objeto. Ocular, perto do olho. Então, não tem como errar, tá? Olho humano. O olho humano, pessoal, tecnicamente, ele tem duas lentes importantes. A gente tem aqui, primeiro, a córnea, aqui a córnea, tá? Que é uma lente frontal. É a lente natural do ser humano. Para quem não sabe, meus amigos, a córnea, em média, uma córnea natural, ela tem 36 graus de convergência. Então, meu óculos aqui, pessoal, ele tem 1,5 grau. A minha córnea, ele deveria ter 36, ela tem só um problema no defeito. Agora, olha que interessante. Se a minha lente é do míope, e né, eu tenho miopia no olho, eu vou colocar 2 graus para você poder entender. Então, são menos 2 graus, porque é miopia e o sinal é negativo. Na verdade, o que acontece? A minha córnea, ela tem, na verdade, 38 graus. E ela precisaria ter 36 para poder ficar perfeita. Aí eu coloco 2 graus, porque eu associo esse grau com o da minha córnea, para poder, somando os 2 graus, dar os 36 que são necessários para o cara poder normalmente visualizar bem. Só para você poder entender esse padrão. Tá? A gente tem uma outra lente aqui, pessoal, que é o cristalino. Só colocar o nome aqui, tem que botar o nome da lente, que é o cristalino. O cristalino é uma lente importante, que ela é responsável pelo ajuste focal. Ela tem, em média, 8 graus. Tá? Então, o ser humano que não usa óculos, em média, pessoal, ele já tem as suas lentes naturais já totalizam, fazendo um somatório aí, aproximadamente 44 graus. É só você poder entender que isso aí acontece. Tá? Os outros detalhes aí eu não vou entrar por conta, tá? Tem um nervo óptico, né? Aqui nós temos o objeto, nós temos a lente, constrói aqui no fundo do olho. Professor, no fundo do olho, nós temos o quê? Nós temos o que a gente chama de retina. Essa região aqui é chamada de retina, que é a região que se forma o quê? A imagem. É nela que estão aquelas células chamadas células fotorreceptoras. Na biologia é cobrado isso. São os cones e os bastonetes. Os cones e os bastonetes, pessoal, são as células que elas ficam aqui na retina. Os cones são responsáveis pela formação do colorido, ó, cones colorido. E os bastonetes são os pretos, os brancos e os acinzentados. Tá? São esses tons de cinza. Tá? São formados por essas cores. Por sinal, amigos, se você olhar para o sol meio-dia com seus olhinhos abertos, sem nenhum tipo de óculos de proteção,
Quando o olho dói, saiba que a radiação está queimando a sua retina. Tá? Quando você estiver assistindo um eclipse solar, pessoal, não vai brincar com esse negócio de botar radiografia de paciente raio-x para poder visualizar eclipse, não, porque isso lá não tem o filtro da radiação ultravioleta. Sabe o que vai acontecer? Vai queimar a sua retina, suas células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. A gente tem que ter cuidado com isso. Parece brincadeira, mas o efeito vem depois. Tá? Quando você ingere um tipo de bebida alcoólica, o efeito não é instantâneo, é depois. Quando você toma algum remédio na veia, o resultado não é imediato, ele vem depois. A mesma coisa quando você não protege os seus olhos, tá? E quando você não cuida deles. Um dia você vai colher, talvez, a consequência daquilo que você não procurou cuidar do que deveria ter sido cuidado. E aqui, ó, a imagem se forma na retina de cabeça para baixo, que é a imagem do objeto. E aí o nervo óptico leva essa imagem lá para o cérebro e o cérebro endireita o posicionamento dessa imagem. Tá? É só para a gente saber que isso acontece. Ó, o olho normal. O olho de quem tem a visão normal é desse jeito. O olho do míope, ele tem excesso de convergência. Aqui a retina, essa região aqui, ó, é a retina, que nem a gente já falou. E aí, por que é míope? É míope porque, na verdade, míope é de pequeno. É porque a lente coloca a imagem antes da retina, numa distância menor do que a da retina. Por isso que é míope, de pequeno. É como se tivesse um encurtamento do posicionamento correto da imagem. E a imagem vai ter imperfeição. E aí você vai... Aqui eu tenho um excesso de convergência. Por isso que eu tenho que utilizar as lentes, o quê? Divergentes, que são lentes de bordas, o quê? Grossas, para poder os raios darem uma pequena espalhada e ir lá para o fundo do olho. O hipermétrope, hiper é de grande, né? Hipermercado é uma coisa grande. Então, o foco da tua lente está depois, é porque a tua lente aqui está com pouca convergência. Então, eu tenho que utilizar mais convergência, ou seja, colocar mais uma lente de borda fina, que é uma lente convergente, para poder ajudar na convergência da tua córnea e do teu cristalino. E formar a imagem com precisão aonde? Na tua retina. Tá? Então, esse é o olho hipermétrope. Outros detalhes, lente bifocal. Tá? Aqui é um tipo de lente, aqui é outro tipo de lente. Essa minha lente, pessoal, ela é uma lente bifocal. Tá? Ela é uma lente bifocal. Detalhe, por que você não consegue ver a parte de baixo? Porque hoje em dia, pessoal, a tecnologia está até na ótica. Existe uma fusão, né, das lentes. E essa fusão ela fica imperceptível. Tá? Então, mas a minha lente ela se comporta desse jeito. A minha avó, já, por exemplo, naquele tempo, que eu lembro da minha avó utilizando óculos, ela tinha essa parte de baixozinha no canto do olho, e por sinal ainda é feito lentes assim, tá, pessoal? São as lentes mais em conta, depende do poder aquisitivo da pessoa. Se você tiver que mangar, tome cuidado, pessoal, porque às vezes está mexendo numa vaidade ou numa ferida de alguém, entendeu? Então, tem gente que não gosta de ser exposto a esse tipo de situação. Então, às vezes, parece uma besteira, mas às vezes a pessoa tem esse tipo de óculos ou aquela lente de fundo de garrafa por causa da condição financeira. Então, a gente tem que ter justamente o respeito pelo próximo também. Tá? Então, são lentes mais baratas, que está dentro do poder aquisitivo de cada um. Astigmatismo e estrabismo. Astigmatismo é uma imperfeição na córnea. A tua córnea devia ser redondinha, bonitinha. Só que a imperfeição faz com que ela seja o quê? Seja cheia de defeitos. E aí você tem que colocar lentes cilíndricas para poder fazer esse tipo de correção. Ou no futuro fazer uma cirurgia. O estrabismo, pessoal, é quando seus olhos eles não estão alinhados. Tá? Os olhos, eu vou colocar o olho aqui da pessoa, o olho aqui, um apontando para cima, o outro olho apontando para cima. Beleza. Não tem um alinhamento. Deveria estar os dois assim, alinhados. Né? Isso aqui é o velho vesgo, que a gente chama de vesgo. Ou o olho está para dentro, ou o olho está para fora. Aí tem um procedimento cirúrgico que é feito. Abre o olhozinho aqui, arregaça o seu olho,
e corta os músculos ciliares do olho para poder promover o alinhamento do olho. Tá? Coloca um tampão para poder a pessoa não movimentar tanto o olho, não ter percepção e deixar o olho mais descansado. Tá? Então, são problemas do defeito da visão. Em cima disso, chegamos à primeira questão. É coisa, viu? É coisa. Vamos lá. Deixa eu só... Pronto. Perfeito. Uma pessoa segura uma lente... Deixa eu pular essa daqui. Deixa eu ver aqui se tem questões... Eu botei só questão com conta. Pronto, coloquei essa daqui. Quinta questão. Vamos lá. Considere duas pessoas representadas a seguir. Devido às suas lentes corretivas, a da figura 1 aparenta os olhos muito pequenos em relação ao tamanho do seu rosto, ocorrendo o oposto com a pessoa 2, que já parece ter o olhão aqui. Então, pessoal, a lente que diminui o tamanho do objeto é uma lente chamada de divergente. Essa lente aqui é a lente convergente que amplia. A lente divergente só forma um tipo de imagem, que é virtual, direita e menor. A lente convergente já forma 5 tipos. Uma delas é essa daí, tá? que é a virtual, direita e maior. Então, quem tem lente divergente tem miopia. Tem até uma piada besta, tá, pessoal? Eu digo que não é nem piada, é uma associação, tá? O pessoal diz assim, por que o míope não vai para o zoológico? Por que o míope não vai para o zoológico? O míope não vai para o zoológico porque a lente dele é divergente, não é de ver bicho, animal. É divergente. Olha o bisuzinho. Então, o míope não vai para o zoológico porque a lente dele não é para ver bicho, é para ver gente. É divergente. E quem tem hipermetropia utiliza a lente o quê? Convergente. Então, um tem miopia. Então, deixa eu ver aqui. Item A. A pessoa da figura 1 é míope. Ok. Tudo certo. E usa a lente convergente. Aí errou. A figura 1 é hipermétrope. Está errado. Pessoa da figura 2 é míope. Está errado. Pessoa da figura 2 é hipermétrope. Ok. E usa a lente convergente. Olha o item correto. Perfeito. Dedidado. As duas pessoas têm o mesmo defeito de visão. De jeito nenhum. Deixa eu pegar aqui uma questãozinha, essa quarta. Vamos lá. As figuras mostram o mesmo texto vindo de duas formas. Na figura 1, a olho nu. Na figura 2, com o auxílio de uma lente esférica. Opa! Aqui na figura 1, o desenho está com 4 centímetros, o objeto. Na figura 2, com a lente, tá? A imagem está com 10 milímetros. Temos 4 e temos 10. Perfeito. E aí, nessa brincadeira, temos objeto e temos imagem, certo? E dentro dessa situação, a gente tem uma ampliação. Nós tivemos uma ampliação da imagem. A imagem ficou ampliada, tá? Aí ele fala o quê? As medidas das figuras mostram as dimensões das letras nas duas situações. Sabendo que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela, vamos entender uma coisa. Paralelamente à folha. As figuras mostram o texto vindo de duas formas. Na verdade, eu estou entendendo que essa folha é onde está o objeto. Nós temos a lente. Se a lente amplia, porque é uma lente de borda fina, que é a lente convergente, vai puxar a linha aqui, eu estou fazendo inclinado porque eu comecei torto. Aqui é o foco, aqui é o ponto antiprincipal, aqui é o foco, aqui é o ponto antiprincipal. Aí nós temos o objeto com 4 milímetros. E a imagem apareceu direita. Pessoal, para a imagem aparecer direita e ampliar, essa imagem é virtual, direita e maior. Então, acontece o quê? O objeto tem que estar bem aqui e a imagem vai aparecer logo atrás. Está um pouquinho torto aí, mas está valendo. Pode-se afirmar que ela é o quê? De cara, a lente só pode ser lente convergente, tá, pessoal? Divergente, nem pensar. Show de bola.
E aí ele diz que mostra... Deixa eu só entender aqui de onde é esse 12. Que a lente foi posicionada paralelamente à folha e a 12 centímetros dela pode-se afirmar aqui. Então, a folha, eu estou entendendo que é onde está o papel. O papel é o objeto. Então, a distância do objeto até a lente vale 12. Ele está querendo saber quanto é que vale a distância focal. Vamos achar a ampliação. A ampliação é I sobre O. O tamanho da imagem vale quanto? Vale 10. O tamanho do objeto vale 4. 10 sobre 4 simplificando dá 5 sobre 2. Essa é a ampliação. Só que eu posso achar o foco como? Através da outra fórmula da ampliação. Que é o quê? Vou fazer bem aqui no meio. A é igual a F sobre F menos P. O que é o A? A ampliação. E a ampliação está sendo quanto? 5 meios. Igual a F, que é o tamanho do foco, sobre o foco, menos o P. E o P vale 12. Perfeito. Aí multiplica em cruz. Quando você multiplicar em cruz, vai ficar o quê? Vai ficar 5F menos 60 igual a 2F. O 2F está positivo, vem para o lado de cá negativo. Então, vai ficar 5F menos 2F, vai dar 3F. E o 60 que está negativo passa para o lado de lá. Show de bola. E aí, qual é a conclusão? O 3 está multiplicando, passa dividindo, o foco vai dar quanto? 20 o quê? 20 centímetros. Foco é 20 centímetros, então, resposta correta, entender de dado. Mais uma questãozinha. Temos 5 minutos, deixa eu ver se eu consigo fazer essa daqui. Questão 3. Temos duas figuras. Uma está representando o objeto, a outra está representando o quê? A imagem. De cara, a gente sabe que o objeto e a imagem está de cabeça para baixo. Então, nós temos uma imagem invertida em menor. Então, é aquele caso. Real, invertida e menor. Real, invertida, menor. Quem produz essa imagem aqui é uma lente convergente. Eu nem li a questão, tá? E aí ele está me dizendo que a imagem vai ser formada a 50 centímetros da lente. Então, a distância da lente à imagem é 50. Essa distância é chamada pelinha. E o pelinha vale 50 centímetros. Aí ele quer saber o que, pessoal? Quanto vale o tamanho do objeto? Primeira coisa, eu posso tirar a ampliação por aqui. A ampliação é I sobre O. Só que, pessoal, qual é o tamanho da imagem? Vamos pegar só o lado aqui, ó, só esse lado. Esse lado aqui vale quanto? Vale 2. Só que está de cabeça para baixo. E esse lado aqui real vale quanto? Vale 6. Então, a imagem, como ela está de cabeça para baixo, a imagem vai ser invertida. Então, em vez de ser 2, ela vai entrar como se fosse menos 2. O tamanho do objeto, ele vale quanto? Ele vale 6. Tá? Então, a tua ampliação, ela vale quanto? Menos 1/3. Estou simplificando. E aí, nessa brincadeira, a tua ampliação vale menos 1/3. Só que a ampliação tem outra fórmula, que é menos pelinha sobre... Menos pelinha sobre P. Ele deu P? Ah, não, ele deu pelinha, perdão. Aí ele quer achar o F. Então, vamos fazer aqui. A ampliação é menos 1/3, igual menos o pelinha, que é 50, sobre o P. Multiplicando em cruz, o que vai acontecer? Quando você multiplicar em cruz, o teu P aqui vai dar 150. E eu já tenho um P, tenho um pelinha, quero achar o F. Você pode utilizar a fórmula de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. 1 sobre F, aí ser o quê? 1 sobre 150 mais 1 sobre 50. Pessoal, vou acelerar as contas aqui, tá? Pra gente ganhar tempo. Vai dar, quando você fizer a conta, vai dar 37,5. Tá? Vai dar 37,5. Então, D de dado, porque é 37,5 e estão em lados opostos. Por que estão em lados opostos?
porque para a imagem ser invertida, o objeto tem que estar do lado e a imagem tem que estar do outro lado. Tá? Então, das 5 questões aí que eu separei para a gente fazer, só faltaram 2 porque eu preciso dar um recadinho aqui para você. Tá? Tem um recado que a coordenação está pedindo para poder passar para vocês, que a segunda lista de questões, tá, aqui do nosso curso vai estar disponível até sábado, dia 9 de maio. Certo? Está pedindo para você poder acessar, tá, em superenem.com.br. A tua segunda lista, tá, ela vai ser, tecnicamente, está disponível até sábado. Tá? E a lista está disponível somente para quem fez cadastro na nossa plataforma de estudos. Se você não fez o seu cadastro ainda, corre para você poder fazer o seu cadastro. Tudo certo? Tranquilo? Recadinho dado. Coisas que fazem parte do processo. Moçada, quero agradecer novamente a atenção de vocês, a paciência, para quem for assistir depois, desejar a vocês muita paz, muita saúde, bons estudos. Olha que bacana, já estamos no mês de maio, né? Maio, junho. Então, daqui a pouco a gente já vai começar as inscrições. Próximo mês já começa possivelmente as inscrições do Enem. Então, pessoal, continua estudando, não perde tempo. Eu sei que às vezes o cansaço bate, mas a gente tem que correr para poder justamente tentar manter o conteúdo em dia e não ficar muito atrasado quando chegar a prova, tá certo? Então, quero agradecer a paciência de vocês, tá? Pela Isa, pelo Cardoso que está aqui, pela Ana Thalia, acho que deve ser Natalia, a Kemily e os demais que passaram por aqui que não se manifestaram. Desejo a todos vocês, pessoal, uma excelente terça-feira. Restante terça-feira, muita paz, muita saúde e muito sucesso. Um forte abraço e até a próxima.